Vamos lá então, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula protagonista, nossa 18ª semana, galera. Está voando essa academia protagonista. Bem-vindo a vocês que estão aqui ao vivo, bem-vindo a vocês que estão assistindo gravado em 2052. Nessa época eu já devo estar falecido. E você está assistindo essa gravação? Não, é 52 não, né, Márcia? 52 está vivo ainda. Bem-vinda, Marcélia. Vamos lá, então, galera. Está gravando. Missão da Academia Protagonista: formar adultos protagonistas com resultados e comportamentos acima da média para serem mais felizes e inspirarem outras pessoas. Certo? Estamos cumprindo a nossa missão, pessoal? Estamos cientes da nossa missão ou não? Ou compramos a Academia Protagonista achando que é só para nós? É só para os nossos bens ou temos uma missão a ser cumprida? Então, lembrem, tá, pessoal? Lembra da nossa meta. Já falamos sobre missão de vida, falamos na última aula sobre metas, né? Então, a Academia Protagonista também tem uma missão. Quais são os benefícios relatados? Exerce mais influência ao seu redor, uma pessoa protagonista, ela acaba influenciando. Muito engraçado, eu falei que eu participei de um evento lá espírita que a Jana me convidou, que foi muito prazeroso, e a gente se colocou como, tipo, fazer o que precisava fazer, né? E eu queria fazer a experiência de, cara, só ser mandado ali e executar, né? Porque normalmente eu tenho a empresa que eu tenho que ficar gerenciando, aqui eu gerencio, etc, etc. Eu queria uma posição só de executor mesmo, né? E foi muito legal, porque mesmo como executor, eu fui tentando agir, tentando fazer o melhor, tentando ajudar as pessoas, etc. E, cara, todo mundo achou legal a nossa participação, assim, que a gente, do nosso jeito, com o pouco que a gente tinha ali de responsabilidade, a gente, pelo menos com os feedbacks que a gente recebeu depois, a gente conseguiu auxiliar, né? Então foi legal aplicar isso que a gente discute aqui, né? Que eu vou percebendo em todos os contextos, como a gente influencia, como a gente sempre pode ajudar, independente da posição, né? Eu estava lá picando cenoura, fazendo umas paradas assim que são teoricamente funções mais simples, e, cara, foi muito legal, assim, deu para ver que dá para aplicar. Bem-vindos mais uma receita aqui no... Dá para aplicar o protagonismo em todas as áreas, né? Realizam mais coisas, projetos, ideias, ações concretas, né? A gente sai do mundo das ideias apenas e vai para o mundo das ações. Mais controle emocional, comparado a antes. Tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida. Vamos falar hoje sobre a coragem, falar um pouquinho. Mais resultado financeiro, porque trabalham melhor, lidam melhor com os problemas do dia a dia. Falando em resultados financeiros, né, tivemos bons e-mails de vitórias aí, de pessoas que estão conseguindo ter mais clientes, estão conseguindo cobrar mais. Então, é bem legal receber os e-mails de vitória. Melhores relacionamentos, intimidade e profundidade. Também aqui tem e-mails de vitória nesse sentido, né? Meu casamento está melhorando, estou melhor em relação com a minha família. Vários depoimentos de vocês, pessoal. Mais organização, controle do tempo, ter tempo de qualidade com quem importa, aprofundam sua espiritualidade, mais próximos de Deus. Certo? Ciclo protagonista, pessoal. Clareza, né? A gente sempre vai trabalhando na clareza, deixa eu entender melhor como está a coisa, vamos tentar detalhar mais isso. Macro e micro, a gente falou sobre a aula de habilidades, né? Aula 16, se não me engano, habilidades protagonistas, sobre macro e micro, é uma maneira de trazer clareza. Então, sempre que a minha lente estiver meio embaçada, vai ser difícil de lidar com a vida. Quanto mais eu for buscando clareza, quanto mais a coisa estiver clara, tanto do meu passado quanto do meu futuro, mais eu consigo entrar em ação. Quanto mais eu entro em ação, mais resultados eu tenho. Quanto mais resultado eu tenho, mais confiante eu me torno. Fundamental entender que a confiança ela vem tanto da mentalidade quanto das ações práticas. Não adianta você só ter toda a teoria na cabeça e não realizar coisas no mundo concreto, que você não vai ser confiante. Você vai ser confiante se você fazer pra caramba alguma coisa. Certo, dona Gabriela Costa? E esse batonzão aí, Gabriela Costa? Tá enganando bem, hein, mulher? Pilares protagonistas: mentalidade, Deus, saúde, conhecimento, dinheiro, relacionamento, trabalho, comunicação, disciplina. Eu botei o assunto de hoje na mentalidade, tá? Eu até pensei em botar em conhecimento, mas eu acredito que vai ser... É meio que mentalidade e meio conhecimento.
Aula 18. Virtudes. As chaves para a excelência. Ok? Vamos detalhar hoje, falar bastante sobre esse assunto. Eu acredito que de uma maneira que não se fala muito na maioria dos lugares. Tá sem som. Alô, alô, alô? Estão me escutando? Agora sim. Beleza, deu uma conexão aqui. Beleza? Vamos lá então, galera. Perguntas no final da aula. Tentem anotar perguntas, galera. Lembrem que se souber fazer perguntas e não tem pergunta besta, o que interessa é você conseguir fazer. Para você conseguir fazer uma pergunta, você tem que estar prestando atenção. Você tem que estar tentando entender, cara, o que mais que eu posso extrair disso, né? Perguntas é uma maneira da gente melhorar a nossa inteligência. Anotações, né? E lembrando dos e-mails, pessoal, que estão sendo utilizados. Sempre dá para usar mais, né? Eu sempre quero que vocês mandem mais e-mails, mas já está um volume legal. vitória@academiaprotagonista.com.br. Então, quem estiver assistindo a aula, se questione. Há quanto tempo que eu não mando e-mail de vitória? Será que eu não estou tendo nenhuma vitória? Se eu não estou tendo nenhuma vitória, é bom se ligar o radar. Você pode estar vivendo muito no automático, certo? E, muitas das vezes, você está tendo vitória, mas você não está conseguindo enxergar as vitórias. Também liga o radar, porque senão você vai ficar sempre se culpando, certo? Então, eu quero e-mails de vitórias. E lembra que as vitórias elas podem ser pequenas ou grandes. O que importa é que é uma evolução para você. E ajuda@academiaprotagonista.com.br. Se tiver com alguma dificuldade, alguma situação que você queira uma opinião, dividir algum assunto mais pesado, também lembrem que eu estou acostumado a resolver BOs, né? Então você pode dividir comigo. Nada do que você me passar ali vai ser vergonhoso. Beleza, galera? Somos seres humanos e tem sofrimento na nossa vida também, né? Show de bola, os avisos paroquiais. Perdemos a ideia de virtudes. Relativismo. Eu confesso para vocês, pessoal, que eu só ouvi falar sobre esse assunto de virtudes há pouquíssimo tempo atrás. Sei lá, pouquíssimo tempo atrás, eu digo uns 4, 5 anos, assim, eu acredito. E eu fico sempre me revoltado com essas coisas. No sentido de, cara, como que eu não aprendi isso antes? Como que não me falaram sobre isso, que é tão fundamental, antes? Né, eu fiz umas comparações também nos primeiros cursos com os psicólogos, né? Quem participou das primeiras turmas, com a questão do marxismo, por exemplo, né? Eu questionava lá para todo mundo, quem conhece o Marx? Todo mundo levantava a mão. Aí depois eu perguntava, quem conhece o Mises? Que é o cara contrário às ideias do Marx. E ninguém conhece. Quer dizer, realmente no Brasil a gente foi muito alienado para alguns tipos de conhecimento só. E esse papo de virtude eu conheço há pouco tempo, infelizmente, né? Mas nunca é tarde para aprender. Perdemos a ideia de virtudes, muito baseada no relativismo. Vou falar um pouco sobre isso, certo? Então, hoje, quando a gente fala de, vamos educar uma criança, vamos ser uma pessoa melhor, a gente não tem ideia de, cara, quais são as virtudes necessárias para eu ser uma pessoa melhor. Porque a gente cai no relativismo. Como assim? Tem duas maneiras, tá, pessoal, que mudam muito o jeito da gente conseguir perceber o mundo ou entender o mundo. Do lado esquerdo, podia até ter trocado essa representação aqui, porque a verdade ia ficar melhor do lado direito, tá? Que é o lado direito no sentido de correto, tá? Tem uma maneira de a gente viver, essas bolinhas aqui, elas são as pessoas, tá? Então a gente está vivendo, a gente está tentando aqui sobreviver, cada um com uma religião, cada um com uma percepção do mundo, cada um num país, cada um de uma raça, de uma idade, numa classe social. Tá todo mundo aqui querendo viver, mas tá todo mundo buscando uma verdade. Tipo, a gente acha que a verdade existe, a gente entende que existe uma verdade última. E eu vou ficar trabalhando, a gente vai ficar convivendo, discutindo, quebrando pau, fazendo guerras, né? Lógico que não é ideia, mas acontece, buscando uma verdade.
E o outro jeito de ver a vida é, cara, não tem verdade. A gente que cria. Então tem que ficar muito atento com isso, tá, pessoal? Vocês começaram a perceber esse tipo de conteúdo, entendo que isso não é uma verdade absoluta. E muitas vezes as pessoas levam o lado relativo como verdade absoluta hoje em dia. Ah, isso aí é tudo questão de cultura, isso aí é tudo questão que o homem criou. Você está por fora de uma discussão gigantesca de milênios, assim, que é como a gente enxerga o mundo. Ou existe uma verdade e você busca ela, ou a gente cria qualquer coisa e não tem verdade. Que se foda. Esse lado é o relativismo. Ok? Aqui na Academia Protagonista, eu acredito que a verdade existe. Né? Por isso que eu coloco Deus, por exemplo, como um parâmetro, porque essa verdade a gente vai entender ali também, depois que também a gente entende que é Deus. Não é? O mundo não é por acaso. Não é cagada, eu invento o que eu quiser. Então é fundamental entender, pessoal, que existe essa discussão. E essa discussão eu não sabia que existia, por exemplo, e pode ser que vocês não saibam que existe também. Tá? Tem muitos pensadores, muitos filósofos, muitos escritores que defendem os dois lados. E hoje em dia, quem está ganhando é o relativismo, disparado. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Legal? Então é importante entender que perdemos as ideias de virtudes. E vocês vão ver como isso é grave e como que a gente pode trabalhar para ir resolvendo, principalmente conosco, porque a nossa ideia aqui é ser protagonista, então a gente tem que ser exemplo. Show de bola? Me fiz claro aqui nessa questão? Tem duas maneiras do mundo existir. Ou não existe uma verdade, ou existe, certo? Relativista. Quando eu falo relativista, é legal vocês questionarem também se é possível viver dessa maneira. Eu estava estudando, né, para trazer aula para vocês esse final de semana, e eu estava vendo uma aula muito boa de um professor, um filósofo chamado Jonas Madureira, e ele contou uma história de uma simulação de alguém relativista. Alguém relativista é assim, ó. Ah, cara, tudo é relativo. Tudo que eu tô vendo aqui pode ser uma mentira ou não. Já viram aquele papo do Matrix? Aquele filme do Matrix? Né? Pode ser que tudo que eu tô vendo aqui é uma ilusão, etc, etc. Aí conta a história que um relativista, né? Normalmente é um jovem, né? É um jovem, assim, meio revoltado, assim, que ele quer ser o do contra. Ele estava dirigindo na estrada e ele passou do limite de velocidade e um guarda parou ele. Aí ele pegou e parou o guarda parou ele e falou, ó, você tem que levantar aí, sair do carro, porque você vai levar uma multa, porque você passou do nível de velocidade. Daí ele pegou e falou pro cara, eu não sei do que você tá falando, porque eu nem te reconheço como um guarda. Você não é um guarda. As tuas regras não funcionam para mim. Daí o cara não entendeu dele, senhor, com toda gentileza, saia do carro, porque você vai levar uma multa. Ele, não, eu não fiz nada, não tem regras. Vocês que criaram isso, essa sociedade que criou toda essa regra, eu não vou me sucumbir a essa ideia. Eu nem sei se você existe. Daí o guarda pegou e deu uma respirada assim, daí ele levantou a arma assim, senhor, o senhor pode sair do carro? Aí ele pegou e já levantou rapidinho assim, levantou do carro. Aí o guarda pegou o carro do cara assim, deu uma empurradinha e o carro caiu ladeira abaixo, assim. Daí o carro foi caindo e explodiu, assim. Pum. Aí o guarda, então tudo bem aqui, né? O cara, cadê meu carro? Como assim? Daí ele, não, cara, relaxa, cara. Não tem justiça, não tem carro, não tem explosão. Isso aqui é tudo uma ilusão. E saiu. Essa historinha é para a gente entender que se você levar a sério esse papo de tudo é uma construção social, a gente cria a cultura que a gente quiser, a beleza é relativa, a verdade é relativa, o bem é relativo, a gente acaba. Não tem como você viver assim. Tá? Então essa divisão aqui ela já é muito difícil alguém defender isso aqui, apesar de muita gente defender isso aqui. Isso aqui entra muito na política também. Tá? Tudo é uma construção social. A gente vai falar sobre virtudes hoje, e quem inaugurou esse assunto, tá? Na humanidade,
Foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Antes desses filósofos ainda, tinha as poesias, né? Mas eu não é muito a minha área ainda estou estudando um pouco sobre isso, mas tinham as epopeias, tinham as histórias dos gregos lá que criavam os mitos dos gregos, dos deuses gregos, né? Que tem o Aquiles, por exemplo, né? O filme de Troia lá, etc. São todos mitos gregos. Nos mitos gregos, eles já exaltavam as virtudes dos heróis, tanto dos deuses, etc. Né? Quando eles falam em Afrodite, Zeus, todas essas coisas que acabaram virando personagens aqui, né, em filmes atuais, eles vinham das histórias dos mitos dos gregos. Tá? Então, nós já falávamos um pouquinho de virtude. Mas quem falou de verdade, começou bem esse assunto, e explorou muito bem, foi Sócrates, foi o primeiro, considerado o pai da filosofia, Sócrates. Foi o primeiro cara que, antes de Sócrates, os filósofos tentavam entender do que o mundo era feito. Tipo assim, o mundo, eu acho que o mundo vem todo da água. Não, eu acho que o mundo vem todo do fogo. Eles estavam tentando entender o cosmos, que é o mundo todo. Sócrates foi o primeiro cara que trouxe isso para nossa vida. E ele estava buscando a verdade. Então, dá para considerar ele como o pai da filosofia, o cara que queria realmente entender as coisas. Platão, esse velhinho bonito ali ele foi aluno de Sócrates. E a gente só sabe de Sócrates porque Platão que escreveu. Então, Platão também desenvolveu muito. A obra não dá para saber exatamente o que Sócrates falou e o que Platão falou. É meio confuso essa parte. Mas eles que estipularam, discutiram sobre tudo, assim, sobre justiça, sobre virtude, sobre comportamento humano, enfim, vários assuntos que eles abordaram. E depois Aristóteles, que era aluno de Platão, também acrescentou demais, assim. Então esses caras aqui são tipo muito pais assim da filosofia e pais das virtudes, tá? Muito, pessoal, do que a gente acha normal hoje na nossa vida foi esses caras que criaram e a gente não sabe, tá? Então quando a gente fala de virtudes, as virtudes cardeais a gente vai falar hoje, e em outra aula eu vou falar sobre outras virtudes que daí vai entrar São Tomás de Aquino, etc. Outras pessoas, tá? Mas por enquanto vamos focar nesses três. Arete. Arete ou areté é uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência de qualquer tipo, ligado especialmente à noção de virtude moral, de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. Tá? Então, arete a gente pode considerar como excelência, certo? E a gente pode considerar como virtude. Tá? Então, quando eu falo de virtude, eu tento pensar em excelência. Quando vem excelência, o que vem na tua cabeça? Tente pensar isso. Quando pensa em excelência, digitem para mim aqui nos comentários. O que te lembra? Que imagem que vem na tua cabeça? Que outras palavras que te remetem à memória, pessoal, quando eu falo de excelência? Escreva aqui para mim. Putz, Fernando, para mim, cara, vem... Enfim, eu aguardo vocês aqui. A Lu falou perfeição. Legal, Lu, legal. A gente vai falar sobre... Vai estar bem conectado com o que a gente vai estar falando hoje. Muito bom, Luciana Bezerra. Quem mais? Tirar as melhores notas. Muito bom, André. O André deve ter lembrado de uma coleguinha, né, André, que sentava lá na frente. O João falou detalhes. Muito bom. Eu estou buscando a excelência. Parar as arestas. Genial. Muito legal. Exatamente, pessoal. Também achei perfeição. Muito bom. Então, quando a gente fala um olho, eu tenho um olho virtuoso. Um olho virtuoso é um olho que enxerga muito bem. É um olho que não tem remela. É um olho que não tem conjuntivite. Um olho virtuoso é um olho muito bom. É um olho excelente. É um olho areté. Tá? Um leão, existem os leões, né? Existem muitos leões, mas existe um leão que ele é muito virtuoso. Existe um leão que ele é excelente. Como que é esse leão? Como que é um leão excelente?
É um leão forte, é um leão saudável, é o leão dos leões. Lembra quando eu sempre falo para vocês do ranking mundial, né? Para a gente conseguir se conectar dentro da realidade, eu vou pegar e dar uma nota para mim. Dê uma nota. Pense que eu fosse pegar ali a Márcia, por exemplo, que trabalha com vendas no ramo de home care. E eu vou pegar e classificar a Márcia num ranking mundial de vendedoras. Tem 1 milhão de pessoas. Ela está em qual nota? Quando a gente fala em excelência, eu estou falando do vendedor número 1 do ramo da Márcia. Quando eu falo um leão excelente, um leão virtuoso, é o melhor leão. Que uma visão relativista, que a gente viu ali no começo, ignora. Eu quero tentar conectar, pessoal, esses assuntos que são de 2.500 anos atrás com os dias de hoje. Porque para mim é muito claro que isso aqui, essas discussões que a gente está tendo aqui, elas são antiguíssimas e elas afetam muito o nosso dia de hoje. Porque hoje as pessoas perderam essa noção da hierarquia. Elas perderam a noção da excelência. Tem gente que se acha 10. A pessoa se acha 10, ela tem certeza que ela é 10, mas ela quando vai, ela não tem evidência nenhuma que ela é 10. E ela vai ver, ela nota 3. Ela não sabe o que ela se ferra na vida. Ela não está tendo noção. Lembra que eu contei para vocês a história do inglês? Que eu tinha feito inglês numa escola fajuta lá, e eu achava que estava indo bem, porque a escola me mostrava que estava indo bem, ela tinha 5 módulos, eu estava no 4º módulo, então eu falava, porra, eu tô quase no avançado aqui, né? Aí quando eu fui para o WhatsApp, os caras me balizaram, eu estava no básico 1, que era o começo da escola, eu era praticamente um retardado no inglês. Quer dizer, aquela escola que eu estava antes, ela ignorava a excelência das coisas, ela ignorava saber dar nota. E eu estava deslocado. Não sabia merda nenhuma de inglês e achava que sabia. Eu tive que levar um soco no estômago da outra escola que me botou dentro da realidade. Tá fazendo sentido essas conexões? Tá? Então, quando a gente fala de excelência, de virtude, tentem pensar, cara, como que é um olho virtuoso? Como que é um leão virtuoso? Um leão excelente. Isso a gente percebe, é só olhar o mundo a gente percebe. Tem leões excelentes. E tem aquele leão meio do zoológico lá, né? Aquele leão do circo que é banguela, fraco, assim. Putz, esse leão é... Máximo que o indivíduo pode atingir. Agora trazendo já para nós, né, seres humanos. Lembra que eu falo de perfeição? A gente não é perfeccionista, a gente que é pessoa comum, a gente é penteiro, não é perfeccionista. Pô, perfeccionismo mesmo é o Usain Bolt. O cara foi tricampeão olímpico. Ele está buscando a excelência desse esporte. Ele é um cara virtuoso. Perceba outra coisa, tá, pessoal? Quando eu olho essa foto do Bolt, vocês percebem beleza nessa foto? Vocês percebem excelência nessa foto? A gente vai entender depois que a virtude, que a excelência, ela está ligada à bondade e à beleza. Tá? Essas coisas andam juntas. Então, quando a gente vai falar de virtudes, a gente fala também de vícios. O que são vícios, pessoal? Eu já falei algumas vezes. A única que não pode falar aqui é a Carla, porque eu sei que ela é especialista em psicologia positiva e o autor da psicologia positiva bebeu muito dessas fontes aqui, né? Então, a Carla é a única que não pode responder. O que são vícios, pessoal? Escreva no chat aqui para mim. Espero que as 79 vezes que eu já falei sobre esse assunto tenham valido a pena. Hein? O que são vícios, galera? Escrevam para mim. Vícios, estão tudo quietinho, né? Vício é algo ruim, a Márcia falou. Hábitos ruins, a Camila comentou. Muito obrigado, dona Camila. Que bom, dona Camila. Hábitos ruins, tá? E são coisas ruins. Hábitos negativos, hábitos que prejudicam, maus hábitos. Muito bom, galera. Vícios, hábitos ruins, virtudes, hábitos bons. Tá? Vira natural.
fundamental entender, pessoal, que são coisas que a gente vai conquistando para o bem ou para o mal. Aqui a gente também entra na mesma distinção lá do comecinho da nossa aula. Eu vou voltar na primeira tela aqui, porque teve algumas pessoas que entraram um pouquinho depois, só para as pessoas não se perderem, tá, do que eu estou falando. Eu vou ficar voltando nessa tela aqui, tá, pessoal? Começou essa tela aqui, ó, dois jeitos de ver o mundo. Um mundo, as pessoas estamos aqui buscando uma verdade que ela existe, ela é objetiva, existem essas coisas, e a outra visão de mundo, que infelizmente hoje está muito presente, é a visão que ganha hoje no mainstream, na maioria do que as pessoas falam, é a visão relativista. Ah, isso aí não existe, cada um vê de um jeito, cada um vê a sua visão de mundo, não existe uma verdade que a gente tem que buscar. Então, essa discussão que é longa, a academia protagonista acredita na verdade, né? Quem acredita em Deus acredita numa verdade, e é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, quando a gente fala de vícios e virtudes, a gente entende que é algo que você faz naturalmente. Só que um descamba para coisa boa, um descamba para aquela verdade, por bem, e outro descamba para o que não é, para o lado contrário. Então, vícios também, perceba que são palavras, vícios e virtudes, são palavras que não estão no dia a dia. Você vai ver na Globo, a pessoa não é viciada. Porque tentam tirar essas palavras do dia a dia. Porque não querem mais o bem e o mal, entendeu? Querem meio que, um meio termo, depende. Depende da situação, não tem problema. Depende o caramba, depende uma ova. Vícios é mal, virtudes são coisas boas. Vícios, né? Eu tentei pegar aqui alguns exemplos meus, tá, pessoal? E lógico que cada um tem os seus, né? Um vício péssimo que eu tinha é cigarro. Né? Eu fumei quando eu era mais... eu fumava sempre teve ligado à bebida, à balada, etc, né? Quando eu era mais novo, eu ia para as festas. E daí chegou um momento que, para querer aparecer, né? Por falta de confiança, sei lá por quê, eu comecei a fumar. E daí sempre que eu bebia, eu fumava um monte, etc, etc. Chegou uma hora... que daí já não era mais por balada. Chegou uma hora que eu estava criando o hábito de cigarro mesmo. Principalmente que eu trabalhava com call center, né? Então era uma coisa muito estressante. E para aliviar o estresse, como eu não tinha outras habilidades para saber lidar com o estresse, eu preferia o vício do cigarro. Né? E o cigarro, ele me faz mal. E sempre que eu estava fumando... eu lembro que eu voltava para... Eu era gerente de cobrança, né, tal, gestor, trabalhava de terno, tudo bonitinho, etc. E eu tinha que voltar e lavar a mão, assim, para ninguém ficar sentindo aquele cheiro de cigarro nojento, né? Então, quando eu lavava a mão por causa do cigarro, eu já me sentia um perdedor. Porque o vício, você sabe que é uma coisa ruim. E é uma coisa que você não consegue vencer, né, enquanto você está no vício. É uma coisa que... E eu lembro que daí eu já comecei a estudar muito, e etc. E chegou uma hora que era tão incongruente, eu falava, eu já tinha um pouco desse protagonismo, né? Já ajudava as pessoas, já tinha alguns resultados e tal, mas era longe do que eu consegui ir conquistando hoje. E aquilo ali era muito incongruente, eu me sentia um perdedor, assim. Eu ia aprender as coisas e daí eu voltava a acendia um cigarrão. Descompromisso. Um vício meu também era um hábito de não ter compromisso com as coisas. Tanto na parte de relacionamento, quanto, tipo, outras coisas, sabe? Eu não gostava, tipo, compromisso era uma coisa, para mim, era pesada, era uma coisa chata. Eu achava legal a liberdade. Que é, tipo, fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Não tô querendo jogar pedra e falar que, meu Deus, isso aí era coisa do capeta, hoje eu sou um santo. Não, é longe disso. Mas é entender que eram coisas muito mais baixas que eu achava que eram boas. Vocês já vão entender por que eu tô falando isso. Eu lembro que uma vez a gente tava no carnaval e tava chovendo pra caralho, assim, tipo, chovendo demais, assim, a gente bebendo, ficando com um monte de gente, aquela, né, coisa de carnaval. E aí, cara, a gente não ia mais no banheiro fazer xixi. A gente fazia xixi ali mesmo, porque tava tudo chovendo, tudo molhado, todo mundo mijava ali na rua. E eu achava que era de uma liberdade total, assim, falando, meu Deus, aqui eu posso fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim. Tipo, baseado no seriado do Woodstock,
não sei se vocês chegaram a ver, tem esse seriado na Netflix, que é a segunda versão do Woodstock, que é muito legal ver. É bem parecido com isso. E eu lembro que daí, né, desde novo eu já tinha responsabilidade no trabalho, então eu já era gerente, supervisor, então eu sempre tinha aquela cobrança. E daí o carnaval era esse momento que eu me libertava, assim, eu achava aquilo ali muito bom, assim, nossa, aqui eu posso fazer o que eu quiser, o que eu quiser. Eu chamava isso de prazer. Essa liberdade. Relacionamento, né? Eu não gostava de me apegar a ninguém, tá louco? Ser casado. Uma coisa que hoje eu valorizo demais, na minha cabeça era uma coisa péssima, porque eu queria não ter compromisso com ninguém. Certo? Falando sobre vícios aqui, né? Alguns que eu lembrei, né? Meus, né? A gente vê que são coisas que me levavam para um lado que eu não queria. Me levavam para um cara que não me ajudava a ser. Acrescentando aqui alguma coisa no nosso quadro, pessoal, eu acrescento as virtudes. Então você chega cada vez mais perto da verdade, quanto mais virtudes você conseguir ter no teu comportamento. Quanto mais virtudes você conseguir acoplar na tua pessoa. Se você for pensar em grandes pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá. Cara, quantas virtudes aquela freira tinha? Quanto de coragem que ela tinha que ter na vida dela? Quanto de paciência que ela tinha que ter na vida dela? Quanto de força que ela tinha que ter na vida dela para conseguir realizar todo o trabalho que ela teve? Né? Chico Xavier, tantas pessoas que mudaram o mundo. Essas pessoas eram muito virtuosas. E você acha que elas estavam mais perto da verdade do que a gente ou não? A irmã Dulce, né? A Ariane comentou ali também, tem um documentário da irmã Dulce muito bonito na Netflix também, ou no YouTube, não lembro do que eu vi. Né? Você percebe quanto essas pessoas se ferraram na vida e se esforçaram demais para conseguir fazer grandes coisas. Tá? Então, a virtude, pessoal, perceba como um caminho, tá? É um caminho para a gente chegar mais perto da verdade. Hoje, então assim, ó, antigamente, pessoal, tá? A visão dos gregos, a visão da filosofia clássica, e durante muitos anos, tá, pessoal? Durante muitos anos, a ética, a gente fala de ética aqui também, que a ética a gente pode colocar como a melhor maneira de se viver. A ética é a busca para realmente a melhor maneira de se viver. E antigamente, a ética era baseada no arete, que a gente viu ali, que era baseado nesse grau de excelência. Cara, qual que é a melhor versão da Denise? Né? Por isso que a gente fala aqui, né, em ser a nossa melhor versão, em ser protagonista. Qual que é a melhor versão da Denise, cara? Qual que é a Denise excelente? Qual que é a melhor versão do João, cara? Como que é um João excelente? Então, essa era a pegada de antigamente. E há 400 anos só, então é uma coisa meio nova, que hoje em dia a ética é normativa. Quer dizer, depois que os pensadores ficaram, né, a humanidade, os pensadores ficaram tentando entender qual que era o melhor do ser humano, acabaram se criando regras, leis, normas. E hoje em dia a gente considera essas regras como o certo a fazer. Então a gente, infelizmente, pessoal, trocou essa ética areté, que é chegar na excelência, chegar no nosso melhor, essa busca em querer ser o melhor, para uma ética normativa, que é o mínimo necessário. É o básico. Perceba como essa cultura está muito hoje em dia, né? Tipo, ai, cara, pode ser feliz. É um caminho do meio, mas não é um caminho do meio virtuoso. É um caminho do meio de, tipo, vou tirar o 6 aqui, né? Nossa, como eu era assim, meu Deus, como estudante. Nossa senhora, até na faculdade. Eu só comecei a estudar depois que eu saí da faculdade. Eu nem entendi para que servia estudar. Aí eu comecei a estudar. Mas na faculdade eu era totalmente esse cara. É o para passar. Né? Eu tirar 6 ali, dar uma chorada com a professora para tirar uma média. Né? O Brasil hoje está uma bosta, tem um monte de coisa para fazer. O que a maioria das pessoas pensam? Cara, se eu pagar meus impostos aqui, se eu não matar ninguém, não roubar ninguém, já tá bom. Eu vou ser um bom cidadão. Eu vou seguir as normas. Eu vou fazer o básico. Não tem essa cultura? Se eu fizer um pouquinho mais do básico, eu já sou considerado trouxa. Eu não quero ser trouxa.
num churrasco, eu quero chegar lá atrasado, não sei quem fez o churrasco ou não. Eu levo aquela cerveja meio barata, porque eu sei que vai ter cerveja mais cara lá, e eu vou ser um malandro. Essa cultura do malandro que a gente tem no Brasil, né, de querer tomar vantagem, ela tem muito a ver com isso aqui. É uma ética baseada na mediocridade. Olha como isso aqui tem a ver, galera. Por quê? Porque se não interessa, é barata e quente a cerveja, exatamente, Eliane. Coloca a cerveja vagabunda, né, daí pega a geladinha lá, porque os trouxas trabalharam. Porque como tudo é relativo, pessoal, a virtude não vale nada. A virtude é coisa para trouxa, entendeu? Eu quero ser malandro. Já vamos entender um pouquinho melhor isso também. Tá? Então, a ética de antes era baseada na perfeição, na excelência, buscar o nosso melhor. E a ética hoje é baseada em ser um peão, entendeu? Não incomodar. E isso reverbera para a vida das pessoas, né? Então, ética arete, né, que é baseada na excelência, e hoje essa ética normativa. Ato e potência. Aqui, pessoal, é um conceito muito importante para a gente entender também. Eu já falei sobre isso em algumas aulas, mas não talvez com mais profundidade. Acho que hoje a gente já está mais preparado para entender melhor isso. Que o Aristóteles, né, que foi um dos maiores filósofos ali que eu falei para vocês, o Aristóteles era o cara que sistematizou a maioria das coisas. Quando a gente fala de categorias na vida, tipo alto, baixo, animais, plantas, cara, tudo isso o Aristóteles que fez. Antigamente não existia isso, essa classificação que a gente já acha normal no mundo. E um conceito que o Aristóteles criou é ato e potência. Tudo no mundo, ele existe em ato ou potência. Tá? Aqui até podia estar ao contrário, potência e ato. Como que é isso? Pensem que você é o primeiro desenho ali. Então vamos pegar aqui a Rafaela Almeida, ela é o primeiro desenho. O ato é o que existe. O ato é o que existe de concreto. Então a Rafaela ali tem os seus 26 anos, ela é executiva, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem tal. Ela tem muita coisa que ela já realizou na vida dela. Toda a nossa história, tudo que a gente fez na nossa vida, a gente fez em ato. Tá? E eu tenho potências para fazer. A mesma Rafaela, ela poderia ter feito uma história totalmente diferente. Porque ela tem potência para fazer coisas diferentes. Concorda comigo? Ela podia, em vez de ser executiva, ela podia ser ginasta. Tá? Então, potência, pessoal, tem a ver com o que está no nosso. Que aqui, e assim, ó, olha como é foda, tá? Olha como aquela discussão lá no começo influencia em tudo isso aqui. Como tudo é relativo, isso aqui também não existe. Foda-se ato e potência. Eu posso tudo. O relativista fala assim: eu posso tudo. E aí você pega pessoas hoje, extremamente infantis, achando que vão realizar tudo, entendeu? Não, meu querido, você não vai realizar tudo. Você vai realizar tudo dentro da tua área de potência. Né? O João ali com o 1,70 que ele tem de altura, provavelmente ele não vai ser um jogador de basquete para enterrar, entendeu? Porque ele não tem altura. Então a potência dele não vai dar para ser jogador de basquete. Entende? Como eu, por exemplo, que sou branquelo, não vou ser campeão de 100 metros rasos. Sabia? Porque eu não vou explicar biologicamente agora, mas os negros têm mais vantagem na corrida de explosão. Não está na minha área de potência ser campeão olímpico de 100 metros rasos. Ato é o que eu faço e potência é o que pode acontecer. Para você perceber, pessoal, como potência ela é uma coisa que ainda não se realizou, mas ela é real na nossa vida. Como assim? Você está andando na rua, 7 horas da noite, no escuro. Você está sozinha numa rua. De repente, você olha um homem de capuz, suspeito, que parece um bandido, andando na tua direção. Você já atravessa a rua. Por que você atravessa a rua se não aconteceu nada em ato?
Porque você sabe que existe a potência de dar merda. Né? A gente pode colocar como pensamento. Ah, eu pensei que aquilo ali pode acontecer porque existe violência, eu estou numa rua sozinha, já é escuro, esse cara parece um bandido, eu vou atravessar a rua. Certo? Então você vai desenvolvendo as suas potências e daí você começa a ficar maior. E aqui eu começo a ser cada vez mais feliz. Então, quando a gente fala muito de, né, você protagonista, é exatamente colocar em ato a tua potência, usar o seu potencial. É daqui que vem a história do fulano não desperdiça muito o seu potencial. Veio do Aristóteles isso aqui. E eu vou a gente trabalha para chegar aqui, entendeu? Legal? Entenderam esse conceito? Então, esse conceito de ato e potência, pessoal, é tanto para a gente entender como, cara, qual que é a minha potência real? Porque tem duas maneiras que causam frustração na gente, pessoal. É viver aqui, ó, é morrer nesse cenário, certo? Sabendo que tinha muito potencial e chegando lá no final da vida e não aplicando. E vocês não sabem quantas ligações eu recebi no CVV de pessoas que chegaram lá com 80 anos e tiveram medo a vida inteira de fazer tudo que precisava ter feito na vida. E é uma dor muito difícil. É uma dor muito difícil. Nossa, eu tive tanto potencial na vida, eu nunca utilizei. Dói demais. É muito sofrimento mesmo. Por quê? Porque, claro, você não usou o teu potencial. E tem muita gente sofrendo pelo contrário, por ficar achando que tinha que ter feito muito mais do que fez. Porque não tem noção real de qual que era o seu potencial. Fica querendo resolver o mundo, fica querendo sofrer pelo problema do mundo inteiro, sabendo que, cara, aqui é o famoso se põe no teu lugar, cara. Deus, para Aristóteles, é o ato puro. Não sei se já ouviram falar essa expressão. Deus é o ato puro por quê? Porque Deus não tem potência. Porque quando eu pego, por exemplo, pessoal, e eu pego, eu sou um Fernando, sou ato, né? Aí eu vou lá e faço um filho com a Jana. E sai um bebezinho, nasceu mais um ato, eu acabei de fazer um ato que tem potência. E ele tem potência de ser um pai, por exemplo. Então ele tem potência e ato. Um ato tem outra potência. E vira ato, e vira ato, e vira ato e potência, ato e potência. E é assim que o mundo vai se desenvolvendo. Deus não. Deus não era potência. Deus iniciou tudo, entendeu? Então ele é o ato puro. Ele sempre existiu. Deus é atemporal. Por isso que necessariamente ele é perfeito, ele é onipotente, ele é onipresente, porque Deus é o primeiro ato. Ele é um ato puro. A partir dele que vem a potência. Tá? Então, se ouvir essa expressão em algum lugar, estamos falando de Deus. Para Aristóteles, pessoal, nós temos 3 tipos de alma. Tá? Que isso aqui também é uma coisa ignorada hoje em dia, né? A alma é ignorada hoje em dia no mundo da modernidade. Hoje em dia as pessoas elas valorizam só o cérebro, não tem alma, né? O cérebro é um organismo inteligente que foi criado sozinho, assim, do nada, assim, tudo que aquilo acontece veio do nada. E a alma é aquilo que acaba quando o cara morre, né? Tipo, o corpo tá certinho ali, tá tudo ali. De repente, morreu. Caralho, vamos tentar ligar de volta, né? Não, morreu. Aquele princípio vital ele não volta mais. Aquilo que animava, a alma vem de ânima, aquilo que dá ânimo, aquilo que anima aquele corpo é a nossa alma. Para Aristóteles é dividido em 3: alma vegetativa, que também as plantas têm, né? Você não está percebendo que o teu estômago agora está fazendo digestão, por exemplo. Você está sentindo isso? Não, né? Tipo, as coisas estão acontecendo. Tem um monte de coisa no teu corpo acontecendo agora que você não sabe. É a alma vegetativa que está tocando isso. As plantinhas. Perceba os níveis, tá?
A alma vegetativa é as plantas. A alma sensitiva é a que sente já, né? Por isso que quando você corta uma cenoura, você não tem medo de cortar a cenoura, né? Você não sabe que ela não vai berrar ali, porque a cenoura não sente. Aí você pega um cachorro, você vai cortar a perna do cachorro? Não, porque você sabe que ele já sente. O cachorro, quando você está chegando perto dele, ele já vai fugir, porque ele está vendo ali já. Ele já vive mais no mundo sensível, no mundo que eu uso os nossos sentidos. Se eu vou chegar perto do cachorro, ele sai correndo. Vai usar a visão, a audição, o tato. Então, é uma segunda parte da alma, que a gente, ser humano, também tem. Né? Eu tenho a minha alma vegetativa, eu estou fazendo todas as operações aqui que eu nem sei o que está acontecendo no meu corpo, é a alma vegetativa. A alma sensitiva, eu estou sentindo um monte de coisa aqui. Eu estou sentindo que estou quente, por exemplo, com essa jaqueta aqui. Eu já vou tirar essa jaqueta porque minha alma sensitiva está sentindo calor. Essa aqui a gente divide com o cachorrinho também. Só que o que nos difere das plantinhas e dos cachorrinhos é a alma intelectiva, que é o intelecto. Que daí a plantinha e o cachorrinho não tem. O nosso intelecto é o que consegue perceber o mundo. É o que consegue criar conceitos que não estão no mundo. É o que consegue ser atemporal. O teu cachorro, ele vive o presente, entendeu? Ele vive as sensações. Ele não faz fazer um compromisso com você para a semana que vem, por exemplo. Ele não sabe que o tempo existe. Ele não sabe que ele é. Certo? Então, o que é a noção do eu e do outro, que o João percebeu ali, exatamente. O que nos difere, pessoal, dos cachorros é a racionalidade, dos animais, eu digo assim, né? É a intelecção. Aí tem uma coisa fundamental aqui, tá? Falando do ato e potência. Pode ou não ser atualizada. Tá na nossa mão desenvolver as nossas potências. É fundamental entender isso. Por quê? Eu já vou conectar com Deus. Porque nós temos livre-arbítrio. A planta e o cachorro não têm livre-arbítrio. A gente pode escolher, pessoal, não ser gente. A gente tem esse poder. De tanto que Deus nos amou, e você percebe o amor de mãe para filho já é uma pequena amostra do que Deus faz com a gente. Né? Todos os pais aqui, cara, filho, eu quero o melhor para você. Eu vou dar um suporte aqui para fazer o teu melhor. Mas o teu filho vai ter liberdade de escolher o caminho do mal. Apesar de você, como mãe, como pai, ficar muito triste. Ele tem, né? Ele pode, em vez de ser um profissional brilhante, uma pessoa do bem, ele pode cair nas drogas e morrer fudido. Sem atualizar as potências dele. Por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Legal essa divisão? O que difere a gente dos humanos, dos animais? E como estamos no mundo atual? Lembra que eu falei que o relativismo hoje está ganhando? Isso aqui que eu estou falando é ignorado pela maioria das pessoas. Pela Globo, pela escola, por tudo, pelas empresas, é tudo relativo, entendeu? Foda-se. Eu posso achar que eu sou um jacaré e vão ter que me respeitar que eu sou um jacaré, não tem problema, porque na verdade não existe. O mundo atual hoje, pessoal, ele fica trabalhando com o sensitivo. Né? Eu lembro da minha época de malandrinho, quando eu tinha 12 anos, eu tinha que, né, pegar uma revista lá escondida, tinha um cara que tinha 18 anos, ele era o reprovado lá, ele era mais velho, daí ele comprava revistas pornográficas lá, e a gente juntava as moedinhas para dividir as revistas para conseguir ver uma mulher pelada. Hoje em dia, imagina um jovem hoje em dia, abrindo TikTok. Uma explosão de pornografia, uma explosão de sensualidade toda hora. É putaria em tudo que é lugar. Né? A maravilhosa Anitta, nossa, uma bela de uma artista. Parece uma garota de programa. Comida, né? Então eu vou comer demais, eu vou fazer tudo acontecer, eu quero comer pra caralho o máximo possível. Eu fui muito pego aqui, tá, pessoal? Tanto de sensualidade quanto comida. A minha vida era balada, o máximo de mulher possível, e comer que nem um lazarento, comer até ter um infarto praticamente.
Meu apelido lá em casa era pedreiro, porque eu fazia aqueles pratos de pedreiro, porque o meu prazer era na quantidade, entendeu? A Jana, a Jana depois que me humanizou. Eu comecei a ir no restaurante assim e consegui apreciar um prato. Porque minha cultura era, não, eu quero comer 8 sanduíches. Você entende? Que eu era muito viciado também nas sensações só? Não é isso? iFood toda hora, é rapidinho, é vermelho, quanto mais gorduroso, melhor. Né? E a indústria fazendo os alimentos mais prazerosos possíveis. Então você percebe o McDonald's, ele só trabalha no sal, na gordura e no açúcar, que são as 3 grandes pilares para o prazer imediato da comida, entendeu? Então tem que ter muito sal, açúcar e gordura, para eu ter o máximo de prazer possível. E aí eu compro mais, e o vício acaba, né? Olha como é engraçado, porque o vício é que nem crack. Eu fumo, eu nunca fumei crack, mas falam que é um prazer, tipo, também nunca cheirei a cocaína, mas falam que o crack é 10 vezes, sei lá, 100 vezes mais do que a cocaína, então é um prazer absurdo, assim, muito rápido, e já acaba. Então eu preciso de mais. Então isso vira um vício, né? Quantos jovens hoje estão perdidos com pornografia, com comida, obesidade, etc. Celular. Celular é outro prazer imediato instantâneo. Por quê? Porque ele dá prazer sensitivo. Eu tenho prazer de dopamina na hora, porque eu fico ali recebendo likes e tal, e vendo coisas, etc. Olha isso aqui, pessoal. A geração atual é mais burra do que a anterior. Pela primeira vez na história, a geração atual tem um QI menor do que a geração anterior. Então, quando eles falam que a gente está indo para a beira do abismo, não é exagero isso aqui são fatos. Imagina essa geração daqui a 30 anos coordenando o negócio. Só quem está permitindo isso? A gente, né? É culpa nossa. Total. A gente que é pai, a gente que é educador, a gente que trabalha, eu que sou gestor, entendeu? A culpa é nossa que está fingindo que isso aqui não acontece. Sentimentalismo tóxico, porque as emoções valem demais, entendeu? O sensitivo tem que levar muito a sério. Então, tudo é as minhas emoções, é porque eu estou sentindo, eu sinto muito. E as pessoas confundem isso aqui com a humanidade. Né? Aí você é muito racional. É que eu estou trabalhando para tentar ser humano. Se eu deixar os meus sentimentos me dominarem, eu vou me perder. Os gregos viam muito a paixão como uma doença, entendeu? Cara, cuidado com a paixão, porque ela te deixa cego. Quem aqui nunca ficou apaixonado cegamente? Depois você olha e fala, meu Deus, caralho, sério mesmo que eu tava olhando isso aí como uma coisa... Sério que esse príncipe, eu olhava um príncipe, agora que eu vi que é um sapo fedido, né? Hoje é a exaltação do sentimentalismo. Fraqueza humana. Então, como eu desenvolvo pouco o meu humano, eu vou ficar fraco. Porque eu vou ser um animal. E percebam, pessoal, como as empresas, e repito, a empresa ela vai ganhar dinheiro onde tiver, entendeu? Se as pessoas estiverem no lodo, elas vão vender lama delivery. Vai ter um combo de bosta para você comprar em casa, entendeu? Então as empresas estão cagando. Elas vão ganhar dinheiro de qualquer jeito. A mídia vai fazer, ela vai botar a notícia do que as pessoas quiserem. Se as pessoas querem ver morte, quer ver bosta, quer ver putaria, vamos fazer um TikTok e a galera vai se divertir. As empresas, o mundo, os poderosos, os ricos, vão ganhar dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Eles estão cagando se você é virtuoso ou não. E as pessoas cada vez mais fracas. Ansiedade, depressão e suicídio. Ansiedade é medo generalizado, é medo da vida, é medo de tudo. Tá, pessoal? Então, assim, ó, esse assunto é muito sério. É muito, muito sério. E vocês percebem como começa lá no relativismo? Começa no relativismo. Tentem perceber agora, percebam isso, tá, que eu tô falando. Percebam todos os estímulos que tem na TV, nas mídias. O que isso aqui está me estimulando? Escutar as nossas melhores vozes, tá?
Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, eles falavam isso. A gente tem que trabalhar para escutar as nossas melhores vozes. Todos eles sabiam que a gente tinha vozes boas e vozes ruins na nossa cabeça. Tá? E aí tem correntes, né? Que daí esse assunto já é complicado também. Freud, o começo da psicanálise, etc., que valorizam muito os teus instintos. Não, é muita repressão, põe tudo para fora, vamos lá, você tem que aproveitar, você tem que ser cada vez mais humano, isso aí faz parte de você. Como se tudo que você sente tem que ser feito. Que é exatamente o contrário da visão da filosofia. Frase do Instagram, pessoal, já que vocês estão com cara de sérios aí. Hoje em dia estamos valorizando a parte animal do homem. Uma pessoa que não consegue atingir seu potencial humano vira passageira do sofrimento. Tá? Então percebam isso, galera. Se a gente não conseguir trabalhar para nossa potência, automaticamente a gente sofre. Percebam isso. Isso é matemático. Se eu não estiver trabalhando para ser quem eu devo ser, eu vou ser mais infeliz. Pro Platão, ele dividia a alma, né? O Platão veio antes do Aristóteles. Ele dividia entre racional, tá? Que é a razão, irascível, que é a parte do peito que tem a ver com a coragem, e o irracional concupiscível, concupiscente, tá? Que são os apetites. Apetites, e se percebe que assim, ó, o Platão faz uma divisão muito massa, tá, pessoal? Porque ele faz a divisão do nosso corpo e ele transforma isso para a sociedade. Para a gente trabalhar, para a gente funcionar perfeitamente e para a sociedade funcionar perfeitamente. Então, a razão é quem pensa, é a parte racional, é a nossa cabeça. Eu tenho meus apetites aqui da coragem, que é a nossa vontade de resolver o mundo, de dominar o mundo. Então, a coragem tem muito a ver com o que te incomoda no mundo. E eu tenho meus apetites na parte baixa, que você percebe que ali é no estômago e nos órgãos sexuais. Sexo e comida. Tá? Quem que comanda isso? A cabeça. É parecido com o que Aristóteles falou. Por quê? Porque se a cabeça não comandar, quem que vai governar? Quem que vai comandar? As partes mais baixas. E daí ele transforma isso para uma sociedade. Uma sociedade perfeita, segundo ele, teria que ter os governantes, que são as pessoas mais racionais e inteligentes, sábias, os guerreiros para proteger a cidade, que são os mais corajosos, e os artesãos, os trabalhadores, todas as outras profissões, são as pessoas que vão estar trabalhando com se segurarem mais. Saberem se controlar. Tem que ser pessoas controladas para ser bons trabalhadores, para não cair em vícios. Então, eles dividem também meio com a mesma ideia, tá, pessoal? E ele também transforma isso para o jeito que a sociedade podia funcionar, o jeito que a gente funciona. Tá? Então, percebam isso, galera. A mesma coisa, tá? Quanto mais humano eu for, melhor eu funciono. Não quer dizer que você não vai ter apetites sexuais e de comida. Só que eles vão estar no lugar deles. Lembra que eu falo? Deixa eu botar as coisas no seu lugar? Ficar ordenado? Imagine se eu tiver, né? Pensem essa ideia da sociedade em você. Se você não tiver a tua parte guerreira corajosa, você vai ser um bunda mole. Hoje teve uma de vocês que me pediram ajuda ali. Ah, eu tenho vergonha de fazer isso. Você tem que ter vergonha mesmo, você tem que aplicar a coragem, você tem que aplicar aquilo que eles falam na aula, você tem que aplicar agora, nessa situação que apareceu na tua vida. A sabedoria. Então, entrando aqui nas virtudes, tá, pessoal? Que eu só vou passar elas aqui para vocês. As 4 virtudes cardeais que resumem tudo isso que a gente está falando, quais que são? Prudência. Prudência é a primeira de todas. Que a gente pode colocar como inteligência e sabedoria.
Prudência hoje em dia é mal visto aqui nos nossos dias também, né? Que é meio que uma pessoa prudente é meio uma pessoa cagona, aquela pessoa meio bunda mole, sempre tem um pé atrás. Não é isso. A prudência aqui é exatamente a razão. A prudência aqui é a inteligência. A prudência é você distinguir o bem do mal. Você saber o que é certo e o que é errado. Aí olha como uma puxa a outra. Só eu sendo prudente é que eu vou entender a justiça. Eu vou conseguir ser uma pessoa mais justa. Se eu não for prudente, eu nem sei o que é justo ou não. Porque eu sou uma pessoa burra. Entende? Eu desenvolvo minha inteligência, desenvolvo meu intelecto, eu fico mais inteligente e eu começo a entender coisas mais justas. Não teve cagadas que a gente fez na nossa vida quando a gente era mais novo, que hoje em dia a gente já não faria mais? Porque a gente ficou mais inteligente, a gente entendeu mais o que é certo ou errado, o que é mais justo ou não? Eu lembro que com 15 anos, eu não sei se comentei com vocês, mas eu roubei um negócio da Casa China de R$1,99 lá, que é uma lojinha de negócio aqui, para aparecer para um amigo meu. Eu era meio malaquinho, assim, porque eu achava legal aquilo ali, entendeu? Depois que eu cresci, tomei vergonha na cara, que eu entendi que eu era um retardado. Prudência, justiça, coragem. Coragem, percebe? Uma virtude para eu desenvolver, para eu ser alguém melhor. A coragem, ela vai sempre estar na frente do medo. Por quê? Porque quantas vezes a gente vai ter medo na nossa vida? E se eu não tiver coragem, como que eu vou conseguir fazer as coisas? E aí a gente já percebe também as pessoas fracas hoje em dia, né? Quantas pessoas corajosas que você conhece? Né? Não, é medo, é medo. Aí vem o vitimismo, aí vem tudo é culpa dos outros, aí eu sempre vou achar um lugar que eu vou ser acolhidinho, e essa pessoa vai ficando fraca. E a coragem, dá para botar fortaleza também, tá? Coragem e fortaleza, que é a força. Entende, pessoal? Então, quando a gente tem que sair da cama de manhã para acordar, eu tenho que ter fortaleza, eu tenho que desenvolver minha coragem, eu tenho que desenvolver de tomar um banho gelado, por exemplo. Por isso que o exercício do banho gelado é num mundo tão luxuoso, um mundo tão fraquinho que a gente está hoje, tão confortável, eu tenho que criar desconfortos para criar uma virtude em mim, para eu ser uma pessoa, cara. Eu tenho que resistir à dor. Eu tenho que ter força. E a quarta virtude é a temperança. Que é exatamente eu conseguir me segurar nos exageros. Que eu acredito que, no meu caso, hoje é a mais difícil. A que eu mais tento desenvolver e tenho dificuldade é a temperança. Que é não comer o segundo x-salada, pessoal. Né? Comer apenas um chocolate, não a caixa inteira. Entende, pessoal? Então, essas 4 virtudes, elas são virtudes basilares. Que embaixo delas tem várias outras aí. Mas elas são as para a gente trabalhar no mundo real. E aí a gente vai trabalhar numa outra aula, outras virtudes, são virtudes já conectadas com Deus. Porque daí isso aqui os gregos criaram. Daí depois São Tomás de Aquino, que é um dos maiores filósofos cristãos, ele pegou tudo isso aqui e trouxe para uma visão cristã junto com Deus, que tem muito a ver com o que a gente trabalha hoje. Hoje em dia, o mundo ocidental vive muito baseado nisso aqui. E a gente vai detalhar mais as virtudes também, tá? Mais na prática, em outras aulas. Não sei se está muito confuso, não, pessoal. Muito conceito novo, mas tinha um outro conceito que eu acho legal a gente botar na cabeça, que são os universais. Dentro daquele pensamento que eu falei para vocês lá de que existe uma verdade, quando eu falo prudência, justiça, coragem, temperança, a justiça ela é uma coisa que existe nesse pensamento, entendeu? A justiça existe, só que ela é acima do tempo, ela é acima da matéria, mas ela é uma coisa que existe, ela é uma coisa metafísica, igual o amor. O amor existe, cara. Independente de eu não consigo medir ele através de métodos científicos, mas ele existe. Então, tudo que a gente está falando de virtudes, a gente fala de universais, entendeu, pessoal? São coisas que a gente vive baseado sabendo que eles existem. Então, esse conceito também é um conceito que os relativistas ignoram. E aí eu ignoro, o que é bom para você não é bom para mim.
E aí a pessoa acaba caindo em todo esse sofrimento, tá? Livre-arbítrio. A natureza, segundo Aristóteles, só nos fornece a potência, cabe a nós desenvolver, né? Então, assim, ó, o que Deus dá pra gente? Ele dá a potencialidade. João, bem-vindo no mundo, meu querido. Você tem todas as potências na tua mão, mas é o teu livre-arbítrio desenvolver elas ou não. Então, pelo menos eu, depois que estudei tudo isso, fui acompanhando, é muito mais fácil, muito mais lógico, muito mais real aqui. Está muito mais fácil saber o que precisa fazer para a gente ser feliz. A gente realmente, através das virtudes, desenvolver as virtudes para atingir a felicidade. Que é muito claro, para Aristóteles já é isso claro. Assim, para atingir a felicidade, você tem que trabalhar a tua potência. Tem que ser uma pessoa que transforma ato em potência. A gente adquire as virtudes através da prática. Não adianta a gente estudar só, tá, pessoal, eu tenho que desenvolver a virtude da temperança sendo temperante, que é o que eu estou buscando fazer. Hoje, né, a minha alimentação tá certinha, eu comi, etc. Cara, eu posso cair em tentação ou não. Eu posso escutar cada vez mais a vozinha do come mais um x-salado. Tem que ser na prática. E ela exige esforço. Tá, pessoal? A gente desenvolve a virtude da justiça sendo justo. Devolvendo o troco, falando que o cara ganhou. Né? E eu percebo com essa prática ações que eu tenho hoje que eu não tinha há 5 anos atrás. Porque hoje fica muito mais fácil saber o que é certo ou errado. Baseado no esforço, na prática. Lembrando, pessoal, né? O amor, né? Deus me ama e eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu me esforço para amar o próximo. Eu amo o próximo com esforço aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho que desenvolver o esforço para conseguir ter virtude. E o nosso orgulho e egoísmo sempre atrapalhando. Fechando aqui, tá, pessoal? No nosso esquema de hoje, Deus está lá em cima. O natural, eu estou lá embaixo. Eu tenho que conquistar as nossas virtudes, eu tenho que trabalhar essas virtudes, que elas são coisas reais, elas existem. E eu chego perto da beleza, da verdade e da bondade. Isso está tudo unido, né? Isso me traz felicidade. Quanto mais eu desenvolvo isso, mais perto de Deus eu chego. Né? Perceba as pessoas que mais chegaram perto de Deus. Elas eram as pessoas mais virtuosas. Elas eram muito virtuosas. E perceba se alguma delas nasceu pronta. Veja a história dessas pessoas. Elas tomaram no cu de uma maneira fenomenal. E se esforçaram, e foram corajosas, e tiveram paciência, tiveram força, e foram inteligentes, tiveram prudência. Vocês terem ideia, Santo Agostinho, ou acho que é São Francisco de Assis, né? O São Francisco aqui, que as pessoas dão uma aveludada no São Francisco também, né? Colocam ele sempre como o santo bonzinho dos bichinhos, etc. São Francisco, quando ele abandonou ele tinha muita grana, tal, ele abandonou tudo para buscar seguir o Jesus, né? Ele falou, cara, eu vou viver igual Jesus viveu. E tem uma passagem que ele percebeu que ele tinha nojo dos leprosos. Eu contei isso para vocês? Ele tinha nojo dos leprosos e daí ele decidiu lamber as feridas dos leprosos para se forçar a não ter nojo. Você vê o tipo de ações que eles faziam, porque ele percebia, caralho, cara, eu tenho nojo desse meu irmão aqui porque ele tá com lepra. Então eu vou me forçar a perder isso. Santo Agostinho, que foi o pai da igreja, o Santo Agostinho foi o primeiro maior cristão, assim. E o Santo Agostinho era um putanheiro. Pegava todo mundo. Dormia com 8 toda noite. E ele já tinha conhecido Deus. E ele falava, Deus, eu vou me entregar a você, mas espera mais um pouquinho. E daí parece que ele botava cinto com pregos dentro da coxa e ele apertava assim para o prego entrar na coxa. Aí ele falou, eu não falo para ninguém fazer isso, mas é que eu conheço o podre que eu sou e eu sei que eu preciso. Só vocês terem ideia do nível que essa galera chega, entendeu, pessoal? Para conseguir se transformar em pessoas virtuosas. Lógico que
não estou falando para a gente fazer isso, né? Para vocês fazerem isso, mas é entender que achar demais um banho gelado, a gente está um pouquinho fora da real, entendeu? Para desenvolver nossas virtudes. Se você acha demais tomar um banho gelado de manhã, ou acordar às 5 horas da manhã, esse tipo de coisa, vamos rever os esforços que a gente está fazendo para conquistar nossas virtudes. Dica de filme, pessoal. Agora já com esse olhar, Senhor dos Anéis. O Tolkien, que foi um intelectual e o criador do Senhor dos Anéis, ele desenvolveu o Senhor dos Anéis totalmente uma analogia com tudo isso que a gente conversou hoje, sobre simbologia, sobre valores, sobre Deus, sobre bem ou mal, sobre o anel que traz a tentação, sobre um amigo que fala para o Frodo ir para o lado certo e o Sméagol que se perde nas tentações. Então o Senhor dos Anéis ele fala exatamente sobre isso, sobre beleza, sobre bondade, sobre chegar a Deus, né? Mas ele não é um filme religioso, porque senão as pessoas não iam enxergar desse jeito, entendeu? Legal, galerinha? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que não tenha ficado muito confuso, muita coisa. Eu lembro que para mim era muito confuso esses assuntos, então eu tentei trazer de uma maneira mais tranquila.